Espiritismo sem mistério. Mais um programa Espiritismo sem mistério. Falando em mistério, o tema de hoje é um dos maiores mistérios da humanidade, que é o amor. Vai chegando devagarinho, abre o seu Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item Não Separeis o que Deus uniu. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema, explanando através das palavras sábias, serenas e belas da nossa querida irmã Eliana, para que a gente entenda um pouquinho uma temática que mexe tanto com a nossa alma. Para quem quer aprofundar ainda mais, tem no rodapé de comentários do Evangelho segundo o Espiritismo de Estudo da nossa querida irmã Eliana, no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, no livro 2 da Vida Espírita, da pergunta 297, 298, 299, 300, 301, a espiritualidade também responde essas temáticas de amor e vida eterna. O que Deus uniu e não separa? Qual é o elo da união conjugal? Existe, né, esse elo? E o fomos felizes, e o somos felizes para sempre? Ou e foram felizes para sempre? Será que quem foi feliz para sempre deixou a sua história? Vai chegando. A nossa gratidão a Julicena, que dirige essa televisão com tanto carinho. Gratidão a toda a equipe, a Regininha, a Prata, todo mundo que torna isso possível. Ao Tom, meu filho amado, que está no backstage aí, tornando tudo isso viável, tudo isso possível. Vai chegando devagarinho, deixando essa temática mais perto desse mistério que é o amor. Grave-me como selo em seu coração, como selo em seus braços, dizem Cantares de Salomão, ou seja, é como uma tatuagem na pele. A banda Maná já cantou essa música, como tatuagem em sua pele. A gente vai ter 1000 versões falando desse lugar, que o amor é como um pedaço da sua carne impresso, vivo. Então vai chegando, trazendo seu coração para mais perto da gente. Você pode acessar o 77000. Você deixa seus comentários, entra em contato, se filia ao Clube Amigo do Ouvinte. Você pode, no TV Mundo Maior, www.tv Mundo Maior, ali vai ter aquela chavinha, aquela imagenzinha, aquele logozinho de WhatsApp, já deixa ali a sua pergunta, seu comentário. Entra no YouTube do TV Mundo Maior e coloca ali também a chavinha e o sininho para tocar primeiro. Nos comentários, faça a sua pergunta. A produção encaminha para a gente traz de volta, para que a gente possa estudar junto esse evangelho tão lindo, tão redivivo. Bem-vinda, irmã Eliana, um lindo dia abençoado, que a gente possa estudar essa temática tão preciosa do amor. Nariel, que bom estarmos aqui nesse capítulo tão lindo e com esse tema tão maravilhoso. Não separeis o que Deus uniu. O que é que Deus uniu? Na verdade, nós estamos buscando aqui o elo de união entre as coisas em si mesmas e também entre o homem e a mulher. Nós vamos hoje falar de cantares, mas antes, meu abraço para você, Feal, né? Fundação Espírita André Luiz, e todos do backstage, e Regina, e Júlio, e Aide. A Ana já agradeceu com tanto carinho, então nós vamos seguindo o nosso discurso. Não separeis o que Deus uniu. Então vamos pensar um pouquinho antes. Vamos pensar no elo de união. Vamos pegar a moeda, cara e coroa. Nós temos o dual, a dualidade. O homem e a mulher. Na moeda, você tem um pequeno fio entre a cara e a coroa, porque é o frente e o verso. E entre eles tem um mínimo. Mas sem isto não há dualidade. E sem isso não há essa união. Você não tem o terceiro estado. Esse laço de união se transforma em uma só carne, que são os filhos, a concepção. Então, esse fio que liga o homem e a mulher chama-se amor. Então, quando a gente fala, não separeis o que Deus uniu, o que Deus uniu? O homem e a mulher. Mas a pergunta mais certa é, como Deus uniu? Pelo qual processo Deus uniu o homem e a mulher? Fez a cara e a coroa. Elas são diferentes. Elas têm também valores diferentes. Eu vejo impresso uma imagem que é uma tradição. No outro, avalia daquele instante. Valorizo ou não valorizo? É um grande valor que está ali escrito quando eu me uno a alguém.
Ele é o valor de todos os valores? Ele é a minha cena, a minha vitória monetária no mundo espiritual, no mundo amoroso? Olha, todas essas são questões que a gente vai trazendo, fora as questões aí do livro dos Espíritos que nós trouxemos, que a Ana vai ler, vai conversar com vocês também. A minha fala aqui vai centrar mais sobre cantares, Cântico dos Cânticos, disse ter escrito por Salomão, que teve um harém de mulheres, né? Ele não teve uma esposa, ele não teve um amor. A evolução da poligamia para a monogamia é uma grande história, segundo Emmanuel, através das abençoadas mãos de Chico Xavier. É a moeda, é o laço entre eu e o outro. Os espíritos simpáticos que vão se unindo de sucessão a sucessão, reencarnação a reencarnação, formando um elo. Então, existe almas gêmeas, existe amores eternos. Vamos olhar para isto. É isto que nós vamos olhar nesse capítulo. Porque entendendo isto, nós vamos entender a afirmação de Jesus, nos lábios sagrados e benditos de Jesus: não separeis o que Deus uniu. E se nós definimos Deus como o amor, o elo, como João define Deus, não posso amar a Deus sem amar o próximo, porque o próximo é como eu mostro meu amor a Deus, porque eu não vejo Deus, mas o meu visível está no outro, onde Deus também está. Então, se eu não amo o outro, então eu não estou no estado de amor, eu não tenho Deus. E não tendo Deus, eu não tenho o amor. Não tendo o amor, eu sou meia pessoa. Eu sempre estou angustiado, angustiada, e entro nas depressões. É o século que nós temos enlouquecido. Falta da reflexão sobre o amor, da reflexão sobre o amar e da proposta a si mesmo de ousar amar e de sentir que é amado por Deus e que você também foi amado. Por que que é importante isso? Porque todos nós temos uma história infantil reencarnatória, kármica. Claro, entramos num planeta de provas e expiações. Nós precisamos entender essa realidade. Esse dado muda tudo. Não podemos pensar situações, problemas, sem este paradigma. Nós vamos errar nossas respostas, as nossas conclusões e também as definições e os atos que nós estamos tomando hoje. É muito importante tudo isso, não é? A criança, ela vive algumas coisas difíceis na infância. Vou dar a vocês um filme lindo que retrata isso, chama Castelo de Vidro. É um casal e tem a história com os filhos, e depois uma das filhas vê, quando adulta, a história de infância com o olho adulto, que é o que nós fazemos. Nós olhamos nossos pais com os olhos do nosso adulto, mas nós, quando estávamos lá na nossa infância, nós olhávamos diferente. E o filme vai versar sobre isso. É muito importante para nós observarmos neste filme. Acompanha, entra no drama, não fique julgando, ai não, entra no drama, viva os dramas, porque é genial a resposta dada pelo filme. O filme alcança essa instância tão alta dessa ligação. O que que liga, por exemplo? Então, para mim falar, porque Deus uniu o homem, né? Não separe o que Deus uniu. O que que une o homem e a mulher? O que que une a moeda nela? Você vê a cara e a coroa, você vê aquele fiozinho ligado ali, muito pequenininho, não é que você quase não vê o que que liga ali. É uma folhinha de papel, um fio de cabelo, mas é um terceiro elemento. Esse tênue elemento que você quase não percebe é amor. Este é o grande amor. Sem isso, eu não tenho a moeda, eu não tenho a cara e a coroa, eu não tenho a dualidade. Quão importante viver com a dualidade. A cara jamais se encontra com a coroa. Então, há coisas no meu ser que jamais vão se encontrar com o ser do outro. E eu preciso acolher isso. Eu quero, se eu realmente amo, a diferença, a singularidade do outro. Até mãe entre mãe e filha, filho e mãe, entre pais, entre amigos, para ter dualidade, e a dualidade é linda. Tem um programa na TV Mundo Maior que eu amo muito, fui convidada a participar da Celina, que a gente admira demais, chamado Dualidade. É grandioso. Os temas que ela traz da dualidade são maravilhosos, assistam. É muito importante você olhar o programa por esse lado, porque é esse tênue fio das diferenças
que constrói a unidade. E nós viemos para construir a unidade, nós viemos para unificar, reunir, ajuntar. Foi o que o Cristo fez. Ele ceiou junto, ele partilhou junto, ele caminhou junto, ele mostra uma nova sociedade, ele deixa lá em Atos dos Apóstolos, Atos 6, uma forma até de economia. Que era Lubick, inclusive na Itália, nos idos da Segunda Guerra Mundial, cria uma nova economia, ganha até um grande prêmio de economia por ter criado o que eles chamam de economia de comunhão, onde eu comungo com o outro, indo aí pelo lado das cooperativas. Já tem saídas construídas no Orbe para a gente viver no novo mundo, estar em um novo caminho. As comunidades assim, do que a gente chama de comunidade verde, dos mundos verdes, estão imensas, estão tomando o planeta de forma silenciosa, sabe? Porque a evolução se dá de forma silenciosa, ela vai devagarzinho, caminhando, ela não aparece, não é? Nós somos uma comunidade, pequena comunidade amiga. Ali nós temos o lar essênio. Os essênios viviam no meio do povo, eles tinham sim a parte templária deles, porque era da época, mas à medida, depois que se aprendia, a caminhada era estar no mundo com os homens, como homens, fazia parte da cultura, a convivência com os essênios, que muito trouxeram ao Cristo ensinamentos maravilhosos, do qual a gente vê, reconhece o caminho essênio, que até hoje perdura. Né? Até hoje temos aí colônias, comunidades que se reúnem para viver assim. Então, esse capítulo é uma proposta de amor, é uma revisão do seu amor, é uma, sabe, estude esse capítulo, viva esse capítulo, compreenda que o amor entre você e o homem que você escolheu, e você, irmão, a mulher que você escolheu, ou que a simpatia os atraiu. Em Cantares é isso. Como é que é chamado o livro Cantares, Cântico dos Cânticos? É o livro da sexualidade. Os hebreus, a Torá, os livros antigos, eles não separavam a relação sexual do amor, não era separado. O primeiro verso é: beija-me, ó amado, a minha boca, diz a mulher. E a mulher com um papel muito ativo na vida conjugal, muito assim, vamos dizer, bonito, não é? sem, sem, sem timidez na sua sensação, porque a sensação e o prazer conjugal é igual a amor. Esse estudioso do qual eu falo, eu gosto muito dele, eu até separei aqui, né? O Cântico dos Cânticos, ele diz: celebra o amor do casal, do amor fiel. Fiel a quê? Ao próprio amar. São poemas de amor, de sexo e amor. É beija-me, toca minhas entranhas, os seios. Os cantares, o Cântico dos Cânticos, é lindo, é maravilhoso. É alguém que amou, que experimentou o amor, diz o estudioso aqui. Salomão, ele duvida, o estudioso aqui vem de uma linha de estudos que duvida. Salomão teve um harém, né, de mulheres, né? Ele diz assim, olha, não devemos empreender a leitura dos cânticos, dos cantares, sem compreender duas coisas. A primeira, o livro contém requintados poemas de amor. Segundo, os poemas são de conteúdo explicitamente sexual. Podemos dizer que o livro faz uma conexão entre o amor conjugal e o sexo. Uma conexão muito importante e bíblica, pensem. Isso está lá no Antigo Testamento e a gente passa por um século tão ainda atrasado, tão ainda violento na área erótica, tão ainda diminuída na potencialidade de amar o humano. Alguns eliminariam o sexo ao falar de amor, que é o tal do amor ágape, não é? Amor erótico é colocado menor do que o amor ágape. Aqui, biblicamente, no Cantares, ele é colocado junto, ao lado, igual, idêntico ao amor ágape. O Cântico dos Cânticos proclama uma plenitude integrada entre o sexo e o sentir e o agir no sentir dos corpos, a tal ponto que ocupa o centro do ensinamento cristão sobre o amor comprometido e dedicado a um mundo que parece se especializar no sexo sem amor. Nós estamos com um mundo só sexual. O amor saiu do mundo
Verdade, eu separo. Quando eu amo, eu separo. Eu amo muito meu marido, mas não consigo fazer sexo. Na nossa casa de oração, a nossa espiritualidade, quando o casal vai se separar, ele faz uma pergunta, a espiritualidade faz uma pergunta: escuta, como vocês são dois, vocês dois são no amor? Aí eles se entreolham, às vezes. Isso me contou um casal, né? Que achou assim genial e restaurou a vida erótica deles. Ele falou assim, como assim no amor? No amor simples, singelo, no coito. Fez assim, aí eles se assustaram. O senhor está falando de sexo? Ele falou, biblicamente, sexo e amor é um só. E Abraão conheceu Sara. Você acha que Abraão foi o primeiro dia que ele olhou Sara? Ele vivia ali na comunidade, via Sara para cima e para baixo. Conhecer alguém era despi-la, era penetrá-la, era, e ela era despir-se e tocar o homem. O conhecimento do outro se dava pelo amor, o amor erótico. Olha que coisa linda. Então, o Cântico dos Cânticos é uma testemunha convincente de que homens e mulheres foram criados física, emocional e espiritualmente para viver em amor. Olha que lindo. No princípio das Escrituras lemos: não é bom que o homem fique sozinho. Aí as mulheres ficam bravas, né? Tira uma costelinha do homem, né? E faz a mulher de uma costela do homem, né? Ele tem menos uma costelinha, né? Ou a costelinha dele é a mulher, né? Enfim, os cristãos leem o Cântico dos Cânticos de várias perspectivas: a intimidade do amor conjugal entre o homem e a mulher, o profundo amor de Deus por seu povo, o amor de Cristo por sua igreja, o amor dos cristãos por seu Senhor. Olha que lindo. Ele é conjugal, ele é erótico. Por quê? A pessoa que ama o Cristo mesmo, ele é tomado de um vigor que só tem quem ama sexualmente. Ele é alegre, ele é feliz. Você viu o passarinho verde? Ah, você está amando, a gente diz para a pessoa, não é verdade? Você está amando, a gente fala isso para a pessoa. Então, a pessoa que ama o Cristo, ela sente Eros dentro dela, na Noite da Alma, de San Juan de la Cruz, nos idos de 1500, o grande companheiro de Teresa d'Ávila no amor ao Cristo, não é? Não, nesse amor conjugado para amar o Cristo, a igreja, a fundação da eclésia, ele falava que ele pegava a imagem do Cristo, saía cantando e dançando pelo convento, e ele descreve aos monges, né, do convento, que não tinha importância nenhuma a erótica que sentiam no seu próprio corpo, que havia gozos de amor, vividos tanto pelo feminino quanto pelo masculino. É um tema tratado com decoro, as pessoas têm vergonha de falar abertamente, mas nós não estamos numa TV para adultos, estamos numa TV que abre o caminho espiritual, abrindo essa verdade eterna do amor conjugal, reconstituindo a vida erótica pelo sentido real. Então, nós não teremos buscas, sabe, e fugas estranhas e, e loucuras, não é? Como feminicídios, violências, é tudo com relação ao amor, a um amor que não é amado, a confusão entre amor e sexo. É, você não me ama, você quer sexo. No homem, por nascer de uma forma dada por Deus, muito mais ativa eroticamente, então ele, na verdade, se sente até envergonhado do próprio Eros que ele carrega, que é algo que a mulher, não é? Que vem mais oculta, mais interna, precisa aprender também. Enfim, hoje nós não vamos tratar disso, porque isso merece um programa, né? E também um horário para isso mais profundo. Mas a gente precisa entender que esse é o prisma no qual todo o amor de Deus pelo mundo e todas as respostas dos que amam e são amados por Deus se unem e depois se separam num colorido único e individual, que são as nossas obras. Quem obra no centro espírita, na casa espírita, com este amor, ele vê a sua obra como um filho dele, ele tem carinho, ele zela. O abandono dos cuidados na casa espírita significa indiferença moral. Isso só existe nos prostíbulos.
onde se tem só uma relação sexual. Por que que Jesus chamou a mulher pecadora de a que mais amou? Aqui, Pedro, é a que mais amou entre vocês. Ele chama amor, essa é a palavra em aramaico, em hebraico. Não foi Madalena que ajoelhou e lavou os pés de Jesus com seus cabelos e comprou perfume caro, foi a pecadora, a prostituta mesmo. E ele deixou. E Pedro pensa em silêncio: será que ele é realmente um Rabboni, um mestre? Será que ele é quem ele é? Porque se ele fosse, ele saberia que ele era uma mulher de má vida, que ela é uma prostituta. E uma prostituta, uma mulher, se uma mulher não pode tocar um rabi, que dirá uma prostituta? E ele a deixa abraçá-lo o pé e lavar o pé com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Pedro está pensando, e ele olha para Pedro, ele lê pensamentos e diz: Pedro, esta é, de todos vocês, a que mais amou aqui. Olha que concepção. Tem um poema do Cristo muito lindo, que a gente fez um texto lindo, amor, entre o velho e o antigo, o novo, uma dualidade, não é? Ele diz: eu quero consumir e quero ser consumido, né? Eu quero amar e quero ser amado. É muito lindo isso. É um cântico que a gente trouxe aí do alto. Enfim, já passou meus minutos e senão a gente vai embora e nem entramos aí. Então vamos fazer algumas questões específicas tratadas no Livro dos Espíritos e na Vida Espírita com a Ana Ariel, que é muito importante. Cada tópico desse que ela vai tocar é um paradigma que nós vamos olhar. Né? O primeiro dele é a afeição mútua. Ela se consagra, ela continua depois da Terra? É a primeira questão no Livro dos Espíritos 297. Anariel, passo para você a palavra. Ficamos na dualidade. Talvez precisemos de 2 programas para caminhar aqui, mas façamos ele com carinho e amor. Até já. Nossa, irmã, foram tantos temas. Eu não sabia o que que eu anotava aqui primeiro. A sua palavra é sempre uma aula, né? Muito, muito profunda. Eu queria começar com uma frase do filme que a senhora citou, O Castelo de Vidro, que é baseado no livro O Castelo de Vidro, daquela jornalista Jeanette Aws. E a frase diz assim, porque essa é uma frase que eu anotei. O filme é antigo, acho que já tem uns 6 anos, né? Uns 4, 5 anos. E eu anotei essa frase e pus como meta para encontrar um amor. Então ela está na abertura da minha Bíblia. Olha que coisa! E a frase diz assim: não vou permitir que você segure na borda da vida só porque tem medo. Então, essa é uma frase que o pai fala para a menina quando ela quer ir embora e ter uma vida mais rasa, mais superficial, mais quadradinha, mais segura. E aí o pai olha para ela e fala assim: eu não vou permitir que você viva na borda da vida só porque você tem medo. Eu acredito que o amor real, ele não nos faz viver na borda. Ele não nos traz medo. E eu já vivi esse amor com Deus. Eu vivo intensamente esse amor com meus pais. E agora, com quase 40 anos, eu comecei a viver esse amor na relação homem-mulher, que é esse amor não da borda com medo, mas esse amor dado por Deus. No item O Divórcio do Evangelho segundo o Espiritismo, isso é tratado de um lugar muito bonito, né? Não separeis o que Deus uniu. E a gente está falando de o que Deus uniu. E aí Kardec explana, mas o que o homem uniu pode separar. Ou seja, o que está nas nossas racionalidades, o que está na nossa razão, o que está na nossa lógica, aí faz sentido o divórcio. Porque eu casei por comodidade, porque era o amigo da turma da faculdade, porque era o amigo da irmã, porque era alguém da comunidade, mas eu não vi nascer esse amor. E aí, quando a senhora fala de cânticos, eu pretendo ler cantar esse pedacinho da música, né? Grave-me como selo em seu coração, como selo em seu braço, pois o amor é forte,
é como a morte. E na segunda parte de Cantares, de Cânticos 8:6 de Salomão, ele fala: quisesse alguém dar tudo o que tem para comprar o amor, seria tratado com desprezo. O mistério do amor é amar. Vou chorar aqui. É amor. O mistério do amor é amar, amar. E desse lugar que o mistério é amar, amar e amar, né? Ou seja, fazer amor. Não tem. É um mistério, né? Onde um casal está conectado, onde ele deseja o parceiro. E aí eu acho, irmã, que a gente devia fazer um programa sobre isso, sabe? Eu abri um Senacion aos domingos de manhã, uma vez por mês, só sobre, chama Senacion Sexualidade, em que eu só falo disso. Já faz uns. Foi em junho do ano passado, foi meu presente de Dia dos Namorados para os meus pacientes, que são as pessoas que estão em busca do amor, que acreditam nesse amor cristão, que acreditam nesse olhar que lá no Antigo Testamento Salomão já trazia. E aí, vendo aqui as perguntas que a senhora trouxe tão sabiamente, só para quem fazer uma propagandazinha, né? Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo de Estudo da nossa querida irmã Eliana, codificado pela nossa espiritualidade através de Kardec, mas traduzido pela nossa Casa Espírita, através de Chico Malgeri. E ele tem um rodapé de estudo e no final um PowerPoint para você estudar o Evangelho. E um desses momentos que a irmã coloca o rodapé, ela também deixa uma pagininha com perguntas e respostas, ou com explanações, que é onde eu vou ler para vocês essas perguntas que ela pediu. No Livro dos Espíritos, capítulo 6, livro 2, da Vida Espírita, a pergunta 297. Continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Ou seja, quando eu encontro pessoa aqui nesse planeta escola. Resposta: sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia, ou seja, desde que tenha, né, esse amor profundo e real. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com as causas, né, com a causa em si. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Que é o que eu falo do capítulo do item O Divórcio, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o que Deus uniu, ou seja, o amor junto a Deus sagrado, que é essa parte de Cânticos, que une amor e sexo. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que o homem uniu, por interesses, casualidades, casou com a vizinha, com a amiguinha da rua, quando é só pelo contexto, mas você não sentiu de verdade. Havia dúvida, havia um temor, a intimidade não era real. Então eu me caso com o que o outro pode me dar, a segurança, a amizade. Eu me caso com a imagem idealizada que eu tenho, né? Então eu vejo, por exemplo, que na minha infantilidade juvenil, muitas vezes eu busquei o parceiro porque ele também era espírita, porque ele também era da casa espírita, porque ele também tinha as mesmas crenças e valores, mas a gente não tinha essa conexão. E é lógico, né? Onde é o homem que une, não Deus, se esvai como poeira, né? Se separa. Na pergunta 298, a irmã pediu para a gente continuar lendo, então sigo aqui com vocês, tá bom, meus amadinhos? As almas que devem unir-se estão, desde sua origem, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Então aqui a gente está falando de alma gêmea, né, que é o famoso alma gêmea, a gente está começando a entrar nesse assunto. Resposta do Livro dos Espíritos: não. Não há uma união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos,
mas sem graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Ou seja, eu vou encontrar pessoas que estão na mesma busca, no mesmo nível espiritual que eu. Seria isso, né, irmã? É como se, de alguma maneira, eu começasse a nivelar minha espiritualidade, meu autoconhecimento, meu caminho, e aí eu encontro pessoas na mesma entrega, na mesma busca. Então, fica aí um alerta, né? Se você tá com a pessoa amada nesse momento, e ela começa a estudar muito a doutrina espírita, começa a estudar o autoconhecimento, corre atrás do seu autoconhecimento, da sua espiritualidade, que se você quiser manter essa pessoa no seu caminho, na sua vida, vocês precisam estar espiritualmente nivelados. Olha que dica boa. E aí, a pergunta segue, né? Espíritos, ó, a união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos, que é o que eu estou falando do processo de autoconhecimento que o casal faz junto. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Vou ler de novo. Da discórdia nascem todos os males humanos, e da concórdia resulta a completa felicidade. Ou seja, o casal ele precisa estar em sintonia, ele precisa estar nos mesmos sonhos, na mesma busca, né, ter os mesmos anseios de jornada de autoconhecimento e espiritualidade. Aí na pergunta 299, diz assim: em que sentido se deve entender a palavra metade? Agora a gente vai chegar a uma gêmea. Que de alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão é inexata, ou seja, não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro espírito, separados os dois, ambos estariam incompletos. Ou seja, ninguém é metade de ninguém. Todo ser é um ser único, é um indivíduo único, cada um na sua canoa, cada um no seu lugar. Mas juntos, e aí vem a próxima, né, que ele vai continuar, que é a pergunta 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos, ou seja, afins, se reunirem, estarão unidos para todo sempre? Ou poderia separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos dois que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleve, já não simpatiza, como antes, com os que lhe ficaram abaixo. Então é uma questão de padrão espiritual, né? As pessoas vão evoluindo e as pessoas vão ficando para trás. E aí a última pergunta, que é 301. Dois espíritos simpáticos são completo um do outro? Ou a simpatia entre eles que existe é resultado dessa identidade perfeita? Que seria essa coisa também, né? Nessa temática da alma gêmea. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. São questões muito importantes, essas questões trazidas em estudo do Livro dos Espíritos, porque estas questões nos impedem de encontrar aquela linha invisível entre a cara e a coroa, entre as duas diferenças, e fazer a unidade. A unidade é um terceiro ponto fora da individualidade. Ele é um sentimento que é colocado quando sai do terreno humano, das atrações físicas, é bonito, ficar só no formato. Então ele ganha tanto, então ele vai me dar tanto, ela é trabalhadora, então vai. Quando a gente sai da ideologia vigente, do ter, do mundo do ter, não é? Porque o primeiro encanto e envolvimento, ele vai além. Mas tem pessoas que não, elas procuram parceiros dentro de padrões estabelecidos que vão se satisfazer também as suas vidas. Então, aí já está perdida, vamos dizer, perdido o mistério. O mistério. Então, nessa canção, o mistério do amor é amar, 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 amar. E aí nós estamos diante de um mistério. Nós temos que ter, vamos dizer assim, coragem de olhar para isso.
trouxe para vocês esse pensamento para que vocês possam compreender o amor de uma dimensão, de uma outra dimensão que é muito importante, esse fio invisível da individualidade, essa última questão que é 301, né, do livro segundo, da vida espírita, o livro dos espíritos, né, a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e seus instintos. Se um tivesse que completar o outro, olha, perderia a sua individualidade. Quer dizer, os pendores e o modo de ser do outro me é simpático. É isso que eu preciso olhar no relacionamento com o outro. Se como o outro age, por isso que é preciso tempo. O tempo nos mostra isto. Ele traz um mínimo tempo. Você não demora tanto para conhecer o outro. Alguns meses você tem um pouco, não o outro totalmente, porque ele pode se transformar e a relação ela é transformadora. Isso é um ponto muito importante. No cara e coroa está tudo fixo, não é? Mas a individualidade, quando ela ama, quando ela é tocada pelo estado de amor, ela avança, ela se transforma, ela toca. Vocês vão assistir Castelo de Vidro, vocês verem que a relação dele com os filhos são todas normais, mas com uma das filhas tem algo, né, que ele até dá o nome a ela de cabra montesa, né? Que é aquela cabra que vai nos montes altos, né? Que vai além, que é essa citação que a Ana trouxe, né? Não criei os meus filhos para não ficarem nas bordas da vida, nos temores, no medo, mas para serem integralmente o que sonham ser, para os desafios. É muito linda essa perspectiva, né? Claro que foi dentro de uma loucura, claro que foi tudo aquilo, mas o que é importante olhar é não julgar. Quero misericórdia, não quero julgamento. É uma hora que você pode exercer isto. E se você não terá amor, se você tiver julgamento. E se você esperar que o outro faça por você. Se você se joga na relação esperando que o outro te complete. É terrível o pássaro preso nessa gaiola. É uma gaiola sem chave. A chave, você tranca a pessoa ali dentro e joga a chave fora. Há uma coisa, Ana, muito importante nisto. Muitas vezes as pessoas estão casadas não com aquele marido e nem o marido com aquela esposa. Eles estão casados com o casamento, com a instituição. Eu vi um velho senhor, pensador, filósofo, a quem resguardo o nome pela sua privacidade, dizer-me isto. Depois de longa vida, separou-se. E na minha ingenuidade perguntei a esta pessoa, nossa, mas havia tanta unidade, havia tanta beleza. Ele falou, sim, somos amigos e seremos amigos, transformamos-nos em grandes amigos. Mas o que faz um homem e uma mulher estarem juntos não é só o espírito da amizade, é algo maior. Eu quero para mim uma alegria perpétua, grande, até a minha velhice, até o meu último, minha última respiração. Ela não quer. Ela continuou, ela separou-se de mim e casou-se com o casamento. O que ela ama é o status de casada, é a ideia do casamento, é ser a esposa, socialmente falando. Vejo que dor imensa vive esta pessoa. E eu não posso, aí vem a completude, eu não posso completá-la nisto, vamos dizer. Se ela está buscando em mim essa completude, ela não vai encontrar em mim essa completude, porque eu quero um casamento verdadeiro. Eu casei para amar, amar, amar. E esta pessoa amiga foi quem leia Cântico dos Cânticos. O erotismo bíblico está oculto da divulgação da palavra, porque pode levar a exageros, a incompreensões muito grandes, mas não há amor perfeito, e o amor a Deus precisa ser perfeito sem a erótica divina. Existe eros em Deus. A fricção, a alegria, a entrada, a saída, sabe, o corpo se move com o amor a Deus. O Cristo era isto. Quando você vê uma pessoa solitária ali entregue como um rabino, né, que faz a sua opção de amar a Deus, ele está amando nesse sentido.
Não é um amor teórico, platônico, Deus lá e eu aqui. É Deus dentro de mim, é Deus movendo a minha energia, é Deus alegrando meus dias, é Deus tocando-me. Eu olho ao espelho, eu quero me arrumar, eu quero estar belo, eu quero estar bonito. Para quem você se arruma? Se não tem ninguém? Um dia disse uma pessoa. Eu respondi para ela: Nossa, eu não tenho ninguém, eu tenho a maior pessoa do mundo. Quem eu conheço? Falei: Eu acho que não ainda. Mas eu a conheço muito bem, porque ele me conheceu primeiro e ele se deu a conhecer a mim. Quem é essa pessoa? Eu digo, Deus. E na figura daquele que revela Deus para mim, que nós estudamos um pouco isso no Caminhando com Jesus, no último programa que nós tivemos. Que, e que você pode nos ver falando ali. O que é Deus em nós? É o amor atuante. Nós estamos lidando com o Evangelho de Marcos, que é um evangelho que ele narra, é só 16 capítulos, ele é o menor, pequeno, mas ele é uma base até dos outros, diz esse estudioso aqui, porque ele é ação atrás de ação. Ele mostra, ele é um relato assim como alguém que fosse atrás de Jesus escrevendo, porque ele era jovem. Quando Jesus morreu, ele era muito jovenzinho, mas ele acompanhou na sua juventude, na sua meninice, no seu crescimento, aquele momento de Jesus. Então, ele trazia os dados profundos, sérios de Jesus com relação a Jesus. E assim, amados, creio que nós vamos, então, aqui, terminando os nossos minutos possíveis de falar, mas continuaremos no próximo programa. A gente pensou fazer um só, não foi possível. A gente entrou só nem falamos sobre Mateus, não falamos sobre a separação, as palavras lindas do Evangelho, que é uma só. E aí vem o divórcio, a separação. Aí vamos tratar dos temas em loco que estão aqui dentro. E o que é que me separa do outro, na verdade? Porque, em verdade, o que eu descubro é que eu não me uni. Isso que a Ana acabou de colocar na sua fala é uma verdade. Eu vou pedir para ela, então, fechar como nossa oração esse cântico oitavo, né, os cantares, por inteiro, se ela guardou, né, na sua memória. Nós vamos continuar um pouco com os cânticos do Cânticos no próximo encontro. Um grande abraço fiel, gratidão a você, Ana Ariel, por estar conosco, gratidão a todos vocês que poderão nos acompanhar, a vocês que podem um dia nos estudar com a sua turma para aprender sobre o casamento, união, família. Gostaríamos muito de sermos úteis nesse sentido, que a nossa informação possa trazer prazer e alegria no seu casamento, na sua união. Não fique casado com o casamento. Ali, atrás do seu casamento, ó homem, tem uma mulher que te espera às noites, que anseia o seu carinho, o seu toque. E, ó mulher, à noite, ou durante o dia, ou o momento que estão, há um homem que espera ser visto, tocado, amado, como no primeiro dia do encontro, com a mesma ternura de sempre. Assim, jamais. Essa é a palavra de Deus dizendo: não separeis o que Deus uniu. E o que Deus uniu, segundo essa palavra linda dos cantares, foi 950 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, foi lançado, foi escrito esse texto. Vejam a beleza do cântico. 1000 anos. Então, se nós temos 2000 anos e pouco de história, tem 3000 anos esse cântico. Vamos olhar para ele. Você possa, nesse instante, se conectar com a sua pessoa amada, onde quer que ela esteja. Se ela partiu, se ela ainda não chegou. Se conecte com essa energia do sonho do amor real. E canta comigo. Grave-me como selo em seu coração, como selo em seu braço, pois o amor é forte, é como a morte. Quisesse alguém dar tudo o que tem para comprar o amor, seria tratado com desprezo. Um mistério do amor.
é amor. O mistério do amor é amar, amar, é amar, amar. E deste lugar, ame plenamente. Seja a alma que, nessa prece viva que a irmã trouxe, não fique casado com o casamento, não é justo. Ali à noite, à beira da cama, existe uma alma esperando para ser amada, tocada, beijada. Se não amas e não deseja mais, liberte. Muita paz. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.